Olá, pessoal. Vamos iniciar então uma discussão sobre eletrocardiografia. Nessa discussão eletrocardiográfica, nós vamos das ondas e significados até a participação de Einthoven e Wilson dentro do desenvolvimento da eletrocardiografia. Faremos ao final uma aplicação clínica e revisaremos algumas máquinas. A priori, nós conseguimos perceber aqui na lousa que são formadas algumas ondas, ou seja, após essa linha base 0, linha isoelétrica, nós vamos ter algumas manifestações elétricas. Nesse exemplo aqui da lousa, nós temos dois conjuntos de manifestações elétricas. Por que dois conjuntos de manifestações elétricas? Porque nós temos algumas manifestações aqui que se referem a um ciclo cardíaco, ou podemos compreender como um batimento cardíaco. E aqui nós temos um outro conjunto que está dentro de outro ciclo cardíaco. Percebemos então que quando a primeira onda, e é muito importante que você entenda que essa sequência deve acontecer dentro de um eletrocardiograma normal, mas sempre após a primeira onda terá essa segunda. Então, sempre após a onda P, haverá a onda Q. Sempre após a Q, deve haver a R, em seguida S e em seguida a onda T. Todas essas ondas, elas são resultado, né, de atividades elétricas que ocorrem no coração. Atividades elétricas essas que podem ser no sentido de despolarizar uma área muscular, ou atividade elétrica essa no sentido de repolarizar uma área. Então aqui embaixo nós vemos um coração, uma representação cardíaca, onde nós conseguimos perceber aqui todo o sistema eletrogênico do coração. Então nesse primeiro ponto aqui eu vou ter o nó sinusal ou o nódulo sinusal. Então, o impulso elétrico ele vai ser gerado, originado nesse nó sinusal. Posteriormente, eu vou ver aqui algumas fibras musculares excitatórias e condutoras cardíacas que vão ajudar a espalhar esse impulso elétrico pelos átrios. Então, aqui nós podemos compreendê-la como as vias internodais, porque principalmente ela espalha os impulsos elétricos nos átrios, mas elas ligam os dois nódulos, nódo sinusal e nódo atrioventricular. E esse na sequência. Nódo sinusal, vias internodais, nódo atrioventricular ainda estão nos átrios. Em seguida, esse impulso elétrico ele desce, passa pelo septo atrioventricular, chega no septo interventricular e aí ele vai em sequência, né, ser transportado por outra estrutura. Então não chamarei mais de nódo atrioventricular. O chamarei então de feixe atrioventricular. Então eu percebo que feixe atrioventricular é essa tira de músculo que sai do átrio, perfura o septo atrioventricular, ou seja, penetra no septo atrioventricular e conduz o impulso elétrico para os ventrículos. Isso é muito importante que vocês compreendam que esse processo aqui ele demanda um tempo. Então, depois que o impulso elétrico ele é gerado no átrio, ele demora um tempo para que chegue aos ventrículos. Essa demora de tempo que a gente consegue calcular como intervalo PQ ou PR. E muitas literaturas vão trazer intervalo PR. Então, o que seria entre o início da onda P até a onda R. Porém, nós percebemos que, por mais que ele seja chamado de PR, ele sempre vai ser avaliado entre P e Q.
entre o início da onda P e o início da onda Q. Por quê? O início da onda P ela vai marcar aquele início do impulso elétrico no nódulo sinusal, e esse início da onda Q vai marcar a chegada desse impulso elétrico nos ventrículos. Então, quando nós calculamos o tempo, que a gente vai já já fazer esse cálculo, quando nós calculamos o tempo entre o início da onda P e o início da onda Q, nós estamos avaliando o tempo que esse impulso elétrico é gerado, é dissipado em direção aos ventrículos e chega nos ventrículos. Geralmente, esse tempo é de 0,16 segundos. Em resultado da soma de o impulso elétrico ele é originado no nó sinusal e até que ele chegue no nó do átrio ventricular, ele demora 0,03 segundos. Depois que esse impulso elétrico chega no nó do átrio ventricular, ele vai demorar mais 0,09 segundos para sair dele, pois o nó do átrio ventricular acaba gerando um retardo na transmissão elétrica cardíaca, pela menor quantidade de junções comunicantes. Então, ter menos junções comunicantes faz desse nó do átrio ventricular um freio, um redutor de velocidade. Isso é importante porque, para o impulso elétrico chegar nos ventrículos, é interessante que todos os eventos atriais que estão presentes no ciclo cardíaco sejam completados. Então, se houver ainda algum evento aqui a ser completado, esse impulso elétrico não deve despolarizar os ventrículos. Então, isso aqui é um padrão, abre aspas, tá? Da propagação do impulso elétrico cardíaco. E aí, depois que esse impulso sai do nó do átrio ventricular e chega no feixe atrioventricular, ele vai demorar mais, ó, certinho aqui, 0,04 segundos para chegar na musculatura ventricular. E aí é por isso que, quando eu faço a soma de 0,03 mais 0,09 mais 0,04, eu tenho um total de 0,16 segundos. É isso que a gente mede aqui no eletrocardiograma, que nós acabamos de conceituar de intervalo PQ. Então, 0,16 segundos é um intervalo base que a fisiologia pede. Mas nós sabemos que esse intervalo ele tem uma variação clínica, onde ele pode variar para menos ou para mais. Essa variação para menos pode levá-lo a um intervalo de 0,12 segundos e isso ser considerado normal. E essa variação para mais pode levá-lo a 0,20 segundos e também ser considerado normal. Então, clinicamente, o indivíduo ele pode ter 0,12 ou 0,20. De 0,12 a 0,20 segundos, melhor dizendo. Ah, tudo bem, mas como é que eu vou medir esse tempo? Vejam, nós ainda estamos aqui, ó, na chegada do impulso elétrico nos ventrículos. Aí nós voltamos para a eletrocardiografia. Olha a importância da eletrocardiografia. Nós temos aqui ondas sequenciais, que inclusive é a mesma sequência do alfabeto, P, Q, R, S, T. E aí perceba que esses traçados elétricos eles são registrados em um papel quadriculado. Eu dei um primeiro exemplo aqui nesse quadradinho da minha folha, onde eu consigo perceber que cada quadradinho pequeno desse aqui ele tem uma representatividade. E cada quadradinho pequeno desse aqui que vocês estão vendo, ele representa na sua horizontal uma coisa e na sua vertical outra coisa. Na horizontal a representação é do tempo. Aqui, ó, tempo. Então, cada quadradinho pequeno desse, inclusive no seu eletrocardiograma, ele vai representar um tempo de 0,04 segundos. Ok? E aí o que é que eu consigo perceber? Esse desenho que fiz aqui nesse papel, ele retrata bem isso. Se nós formos analisar o intervalo entre o início da onda P, né? Aqui, ó, e essa onda aqui, nós contamos quantos quadradinhos existem. Eu percebo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 nesse exemplo meu.
5 quadradinhos. Se cada um representa um tempo de 0,04, 5 quadradinhos vão representar um tempo de 0,20 segundos. Está normal? Normalíssimo. Tá? Se esse tempo for superior a 0,20 segundos, nós dizemos que temos um bloqueio atrioventricular, e aí o conceito desse bloqueio atrioventricular tem que ser feito. Se é um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, se é um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tá certo? Então tem que conceituar. Mas sabemos que esses quadradinhos, eles representam na sua horizontalidade o tempo, o fator tempo. Então, entender que PQRST são ondas é importante, mas entender que essas ondas elas precisam ser registradas em um papel que me permita fazer uma análise horizontal e vertical é tão importante quanto. E aí, pessoal, quem foi, né, que desenvolveu, tá bom, esse estudo eletrocardiográfico? Porque olha só, se nós voltarmos para essa imagem aqui minha, nós conseguimos perceber que o funcionamento elétrico-mecânico do coração é perfeito. O impulso elétrico ele vai chegar aqui nos ventrículos por meio do feixe atrioventricular e quando chega nos ventrículos ele vai se dividir. Então nós temos aqui uma divisão elétrica. Por quê? Porque os ventrículos eles são bem maiores do que os átrios. Então nós precisamos que essa divisão aconteça para que haja ali uma melhor dissipação do potencial de ação. Então o que é que nós conseguimos perceber nessa imagem aqui? Percebemos que dois feixes novos vão ser criados, desenvolvidos. No caso aqui vão ser dois outros feixes atrioventriculares. Então eu vou ter aqui um feixe atrioventricular direito e um esquerdo, que descem aqui pelo septo interventricular e vão em direção à ponta do coração, né? Ao ápice cardíaco. E aí quando chegam no ápice, percebam que eles se direcionam, cada um do seu lado, para cima, através de um sistema de Purkinje. Então, essa direção para cima é importante, por quê? Porque o coração ele contrai dos átrios para os ventrículos, da base para o ápice, mas ele contrai dos ventrículos para a base, então é para cima. Por quê? Porque a artéria aorta está aqui e a artéria do tronco pulmonar está aqui em cima. Não adianta esse coração todo contrair para baixo, porque aqui embaixo é cego. Então, por isso que tem que ter esse arranjo elétrico cardíaco. O impulso elétrico ele deve descer, mas quando chega na ponta ele deve subir. Compreendendo isso aqui, né, nós percebemos que alguns fisiologistas foram muito importantes para o desenvolvimento da eletrocardiografia, porque isso era uma inquietude. Ter esse registro aqui, que nós encontramos no conjunto de ondas da derivação D2, que são as ondas mais bem desenhadas, bem registradas, né? Nós só tivemos a possibilidade de ter isso aqui por conta desse cara aqui, ó. Beethoven, Weithoven, né? Esse fisiologista aqui, em 1902, ele desenvolveu, né, um sistema de avaliação cardíaca que leva em consideração duas derivações. Por isso que essas derivações são chamadas de bipolares. Então, que sistema vai ser esse? Um sistema onde entendemos que o coração ele está no centro do peito, no mediastino, com o ápice voltado para frente, para baixo e para a direita, isso é uma realidade. Mas nós conseguimos compreender, além disso, qual o sentido do vetor elétrico cardíaco. Qual o sentido do vetor cardíaco? Olha aqui, gente, qual o sentido do impulso elétrico cardíaco? Sua grande maioria ele vai descer. Então nós representamos esse vetor pela seta aqui na lousa. Então o que é que nós conseguimos perceber aqui? Percebemos que se eu analisar esse vetor elétrico cardíaco, ele está apontado para a perna esquerda. Então, para a análise elétrica, nós vamos levar em consideração o braço direito do indivíduo, o braço esquerdo e a perna esquerda, fazendo dessa forma um triângulo, que recebe o nome dele, triângulo de Weithoven. Tá? E aí o que é que acontece? Se ele vai desenvolver derivações bipolares, isso me remete à ideia de que eu vou analisar duas polaridades, sempre uma positiva e uma negativa.
Então, essa análise de duas polaridades vai me permitir fazer com que a máquina eletrocardiográfica, que antigamente era inclusive bem rústica, né, registre alguns potenciais elétricos, como por exemplo o potencial de D1. Então, para fazer o primeiro registro elétrico, está aqui, ó, D1, nós vamos fazer. A máquina vai cruzar o potencial elétrico que passa entre o braço direito e o braço esquerdo. Então, quando a máquina percebe essas duas polaridades diferentes, e aí vamos, braço esquerdo, polaridade positiva, braço direito, a polaridade será negativa. Quando a máquina ela percebe essas polaridades diferentes, ela faz o cruzamento de informações. E, gente, sempre botem isso na cabeça. A máquina vai analisar, olha, o olhinho aqui, pelo positivo. É como então, pessoal, se eu estivesse pegando essa linha, tá? E estivesse dizendo, olha, a atividade elétrica vai ser captada pelo polo positivo aqui. Mas não é do coração que eu quero, então eu vou passar essa linha pelo centro do coração. Então é como se eu descesse ela para cá. E aí eu faço aqui essa representação. Então eu sempre vou fazer análise levando em consideração o coração, né? E aí se eu vou levar em consideração o coração, tá aqui, ó. Eu vou cruzar com o centro cardíaco. Então, a primeira derivação, que é D1, que é o resultado do cruzamento elétrico entre o braço direito e braço direito e o braço esquerdo, sabendo que o braço esquerdo vai ser o positivo, eu vou cruzar o centro do coração no peito do paciente. Então, é como se eu fizesse um traço aqui, tá? Vou cruzar o coração e vou analisar pelo polo positivo, que está no braço esquerdo. Então, D1 vai me dar uma representação elétrica assim. E aí eu vou conseguir ver o quê? Gente, entendam, eu vou analisar onde o polo positivo está. Então, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar o vetor elétrico que vem na direção. Percebam que esse vetor elétrico está descendo. É como se eu estivesse vendo ele aqui um pouco lateralizado, né? Então, eu vejo o impulso elétrico vindo. Se eu estou captando aqui e ele está vindo para cá, ele está vindo quase na minha direção. Isso, inclusive, é uma explicação de por que as derivações são para cima, positivas. Por que existem derivações que são para cima? Por que existem derivações que são para baixo? A gente vai ver já já. Mas isso aqui me dá até a explicação de o porquê da positividade da derivação. Então, D1 vai ser o resultado do cruzamento elétrico entre o braço direito e o braço esquerdo, levando em consideração que nós vamos sempre registrar da polaridade positiva. Ok, pessoal? Se eu compreendi isso aqui de D1, né, eu vou aplicar esse mesmo conceito em D2, onde D2 vai ser o resultado da atividade elétrica cruzada entre o braço direito e a perna esquerda. A gente vai fazer o sentido, ok? Então, braço direito, braço esquerdo e perna esquerda, né? E aí, quando eu analiso isso, eu percebo que o braço direito, polaridade negativa, perna esquerda, polaridade positiva. Olha só, nós já aplicamos esse conceito. Nós dissemos o quê? Vamos sempre analisar pelo polo positivo. E vamos sempre ter que cruzar essa linha no centro do coração do paciente. E aí o que é que eu consigo fazer? Faço isso, ó. Percebo que aqui embaixo eu vou ter uma positividade de D2. Então é como se eu estivesse tirando essa linha daqui e só cruzando o centro do coração do paciente. E aí essa positividade da onda D2, ó, me faz com que eu olhe de baixo para cima. Pessoal, olha que fantástico a D2. Eu estou vendo o impulso elétrico vindo na minha direção. Compreendem? Então isso aqui acaba me permitindo analisar. E aí me explicando por que tem algumas derivações que são para cima. Ok? E outras que são para baixo. Então é por isso que, na maior parte dos exemplos didáticos em livros, ele sempre vem D2, porque são as derivações mais bem desenhadas. Tudo bem. Depois, então lembrando que está sendo registrado de baixo para cima, porque a perna esquerda ela torna-se positiva. E aí, por fim, D3.
que é essa aqui. Então, em D3 eu vou analisar o quê? Em D3 eu vou fazer análise entre as polaridades elétricas que acontecem entre a perna esquerda e o braço esquerdo. E aí perceba que agora o braço esquerdo vai ficar negativo e a perna esquerda vai permanecer positiva. Então, eu posso dizer que o braço esquerdo ele oscila entre positivo e negativo, o braço direito sempre negativo, perna esquerda sempre positiva, em relação às bipolares. E aí essa negatividade do braço esquerdo, ela faz, e a possibilidade da perna esquerda faz com que eu analise o impulso elétrico de baixo para cima. Quando eu cruzo essa mesma linha no centro aqui, no coração do paciente, eu tenho esse registro aqui, D3, positividade embaixo. E aí o que é que acontece? Eu olho de baixo para cima. Então percebam, pessoal, que D1, D2 e D3 nada mais são do que derivações que me permitem olhar, registrar. O olhar que eu falo é analogia. Mas eu registro a atividade elétrica do coração de 3 ângulos diferentes. Então, por isso que nós temos 3 derivações bipolares. São interessantes? São importantes? Essas derivações, elas são suficientes? Às vezes não. Se for para um teste fisiológico, tudo bem, mas clinicamente falando, a gente precisa de mais. E aí vem outro cara chamado Wilson, né? Lá em 1934, ou seja, alguns anos depois de Einthoven, e desenvolveu outro tipo de avaliação elétrica. O Wilson foi lá e desenvolveu não as bipolares, ele não vai mais cruzar duas polaridades. Ele vai desenvolver então as unipolares. Então, as derivações unipolares e Wilson, elas são derivações que vão tomar aquele mesmo princípio de Einthoven, só que não vai fazer o cruzamento. Nós vamos analisar derivação por derivação. Nós vamos analisar cada ponta desse triângulo. E aí o Wilson foi lá e analisou primeiro o potencial elétrico que passa pelo braço direito. Todos eles são positivos. Então o braço direito vai ser positivo. O braço direito vai ser denominado então pela derivação AVR. Vejam, A minúsculo sempre, V maiúsculo e R maiúsculo. A de aumentada, V de vetor e R de direito em inglês, right? Então eu consigo perceber que eu faço uma análise elétrica nesse sentido aqui. Ó. Então é como se eu estivesse vendo o coração deste ângulo aqui. Ó. Quando eu trago para cá, a VR, já que ela é positiva, ele vai ver o ângulo, esse ângulo cardíaco. É por isso que boa parte das derivações de AVR, elas são negativas. Por quê? Porque eu estou vendo o impulso elétrico, o vetor indo. É diferente de D2, que está vendo a maioria vindo. Ok? Depois vocês podem se aprofundar um pouco mais nesse conceito. Então, AVR positivo. AVL também será positivo, pessoal. E AVF também, quando eu estiver analisando ele. Então, estou analisando individualmente. A sequência lógica sempre vai ser Einthoven, depois o Wilson. Então, olha só o ângulo de AVL. O meu está um pouco torto aqui, mas dá para vocês compreenderem os ângulos deles. Analise de cima para baixo. AVR, também de cima para baixo. E AVF, de baixo para cima. De baixo para cima. Tá bom? Então, somando aquelas 3 de Einthoven, nós temos mais 3 de Wilson. Dá um total de 6 derivações. E o Wilson não parou por aí. Continuou e fez as derivações precordiais. Essas derivações precordiais, elas têm qual objetivo? Também são todas positivas. Então, eu registro, né, essas derivações levando em consideração sua positividade. Tá? E aí eu consigo fazer um registro muito mais próximo do coração. É tanto que elas são maiores. A representação no traçado elétrico é maior. Né, essas derivações precordiais. São posicionadas no peito do paciente. É tanto que eu trouxe aqui a localização. Elas vão de V1 a V6. Então, V1, quarto espaço intercostal, linha paraesternal, né, que é ao lado externo.
V2, também no quarto espaço intercostal, linha para external, só que à esquerda. V1 à direita, V2 à esquerda. V3, entre V2 e V4. V4, quinto espaço intercostal, M clavicular. V5, quinto espaço intercostal, axilar anterior. V6, da mesma forma, só que na axilar média. Então, eu consigo aqui fazer registros do coração. Então, como exemplo, V5 e V6 vêm muito bem, registram muito bem a parte esquerda cardíaca, a parte ventricular esquerda. Representam muito bem os ventrículos esquerdos. Tá? E aí nós podemos ter algumas derivações especiais, que são elas VR3, VR4, VR5 e VR6, tá? Que ao invés de ser localizadas para a esquerda, são localizadas para a direita, por isso o R de right. E nós podemos ter ainda derivações V7, V8 e V9. Então nós ainda podemos continuar aqui, ó, V7, V8 e V9, tá? V7, V8 e V9. Então a gente consegue analisar todas essas e nós ainda conseguimos aqui, ó, dar a sequência. VR3, VR4, VR5 e VR6. Tá? Lógico, a VR4, VR5 não fica tão não fica tão apontado para cá, porque foi um desenho que eu fiz aqui, né? Mas vejam como nós conseguimos pegar o coração, já vimos de cima para baixo, laterais, todos aqueles ângulos, agora a gente está vendo nesse outro ângulo, né? Horizontalizado. Então percebam, pessoal, como a eletrocardiografia ela é fantástica e ela pode ir até 19 mais uma derivações. Por que esse mais uma? Porque geralmente se repete D2. Então, essa máquina aqui, geralmente ela registra D1, D2, D3. A sequência sempre é essa. Aí vem AVR, AVL, AVF. Posteriormente, V1, V2, V3, V4, V5, V6, 12, né? Pode ser que a gente faça um D2 longo, né? Que é esse 12 mais uma, que é uma repetição. Pode ser que a gente faça VR3, VR4, VR5 e VR6 mais 4. Tá? Então nós já temos 16 mais uma. E nós podemos fazer ainda V7, V8 e V9. 19 mais uma. Então lembrando que esse mais uma é uma repetição. Então essa daqui é a máquina de eletrocardiografia. Nessa máquina de eletrocardiografia nós conseguimos perceber que temos um reservatório onde é posto, né, papel, certo? Um papel, nesse caso aqui dessa máquina aqui, é um papel termográfico, tá? Vai ser registrado por um processo térmico. Conseguimos perceber que essa máquina ela nos dá uma possibilidade de ver se está ligada, a corrente elétrica que estará passando por uma bateria interna, e se essa luz do papel acender, será um sinal de que está sem papel ou a tampa está aberta. Nós podemos aqui mexer na velocidade, que pode ir de 25, que é um padrão, 25 milímetros por segundo ou 50. Nós podemos mexer nos filtros, 35 ou 60 Hz. Esses filtros eles vão sempre estar relacionados à minimização das interferências elétricas externas. E nós temos a sensibilidade. Então é interessante que esses filtros sempre estejam ativos, tá? Ligados. E nós temos os botões que ativam ou desativam essas funções. E a sensibilidade, que ela pode ir de N, 2Ns ou N sobre 2, que é relacionado ao tamanho das ondas, que pode ir N10, 2Ns 20, que é 2 vezes o normal, e N sobre 2, que é a metade do normal, que é 5. Ok? Aqui tem um botãozinho de bip, tá? Se você quiser, fique bipando a máquina. Luz inoperante, se algum cabo soltar. QRS vai piscar, indicando a frequência cardíaca do paciente. E ela pode funcionar de forma automática ou de forma manual. De forma manual, você pode optar por qual derivação você quer avaliar. Tem ECAFIX, que tem máquina, né, que traz, né, essa aqui é um ECAFIX, que traz aqui a sequência D1, D2 e D3, então faz os três ao mesmo tempo. Tem delas AVR, AVF, perdão, AVL e AVF nessa sequência, tá?
e V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Aí você vai selecionando aqui nesse botãozinho qual derivação que você quer fazer a captação. Ok? Então, existe essa especificidade. Para cá, o LED vai acendendo para cá e para cá o LED vai acendendo para o outro lado. Então, isso quando você quer fazer manual. Ou você pode fazer de forma automática. Só apertar, depois que tudo estiver conectado, aperta o botãozinho automático que o eletrocardiograma vai ser feito seguindo a sequência lógica de um padrão universal. D1, D2, G3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nessa lateral a gente vê a entrada, a saída dos cabos que vão para o paciente. Na parte posterior da máquina nós temos entrada de energia, que pode ser de viatura, de ambulância, ou pode ser energia normal que a gente tem nos prédios, que geralmente essas máquinas são bivolts, 110 ou 220. Bem como os fusíveis, ficam na parte posterior dela. E o botão liga e desliga, fica bem aqui nessa parte posterior também. Tá? Nessa outra lateral, nessa máquina, não tem nada, aqui na frente também não tem nada. Então, na parte posterior e nessa parte lateral direita, eu olhando a máquina de frente, eu vou ter alguns componentes importantes. E aqui mostrando a vocês que o vetor elétrico cardíaco ele é projetado dentro desse sistema, né, hexagonal aqui de referência cardíaca. E aí é interessante que o vetor, ou seja, o potencial elétrico do coração, ele esteja apontado aqui entre esses ângulos. Então, no momento em que o vetor é desviado, tem que ser investigado alguma sobrecarga, algum desvio de eixo cardíaco, né? Alguma possibilidade de alguma coisa que esteja gerando esse desvio de eixo elétrico cardíaco. E aí nós percebemos o seguinte também, né? Nós percebemos que existem várias máquinas no mercado e cada máquina vai ter sua particularidade, tá certo? E vocês podem ir se baseando pela máquina mais simples. E aí nós percebemos que o resultado final vai ser um registro desse. Esses registros eles podem vir pequenininhos assim, ou eles podem vir maiores nas folhas. Aqui eu mostro um registro para a gente fazer a avaliação de ritmo sinusal, né? Após ter aprendido tudo aquilo. A gente vê ó, D1, D2, G3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Sempre tem escrito, né, antes das derivações. Percebemos também que existem algumas diferenças entre essas derivações, tá certo? Ó, D3 é diferente de AVF, por exemplo, né? Que é diferente de AVR, por exemplo, de AVL, por exemplo, que é diferente de AVF, de AVR, tá? O que é que nós conseguimos perceber aqui, tá? Nessa representação? Quando eu faço, por exemplo, uma análise simples de ritmo sinusal nesse paciente, eu tenho que fazer uma análise, além da regularidade dos intervalos entre as ondas R's, nós temos que analisar a positividade da onda P, ou seja, ela está para cima. Ela deve estar para cima em D1, em D2, em AVF, e ela deve estar negativa, ou seja, para baixo, em AVR. Olha ela aqui negativa. Somado à regularidade dos intervalos entre as ondas R's, nós podemos dizer que aqui nós temos um ritmo sinusal. Sinusal, ou seja, que o nó sinusal está sendo o marca-passo do coração. Da mesma forma, eu consigo aplicar aqui nesse cima, só que esse cima eu fiz um manual. Né? Aqui é um eletro de forma manual, eu só fiz o registro de D1, D2 e D3. Aqui embaixo eu tenho todos eles. Tá? O que é que eu percebo mais aqui? Eu percebo o seguinte, eu percebo que é possível fazer a contagem do intervalo que existe entre as ondas P e a onda Q, tomando como base a, a derivação D2 ou tomando como base outras derivações. Mas vamos tomar como base, por exemplo, essa derivação em D1 aqui, que está bem desenhada. Ó, vocês percebem que a linha, ela vem, aí chega aqui, ela sobe, ó. 2, 3, 4, 5. Existem 5 quadradinhos entre o início da subida da P e a onda Q. Vamos ver novamente, em outra. Vamos procurar aqui bem fácil de se ver. Aqui, ó.
Tá até riscado os quadradinhos, ó. Olha quantos quadradinhos tem aqui do início da subida, do que sobe a onda P, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse indivíduo aqui, o intervalo, se tem 5 quadradinhos pequenos, é de 0,20 segundos. Então, eu sempre sugiro que você analise duas derivações em seguida, tá? Em sequência, pelo menos. E por fim, pessoal, para o vídeo não ficar tão extenso assim, existem os intervalos entre as ondas R's, que nos dão um cálculo da frequência cardíaca. Então, existem algumas fórmulas de se calcular a frequência cardíaca. Tá? Uma das mais convencionais é utilizando a regra dos 1500. Então, 1500 dividido pelo número de quadradinhos entre duas ondas R's. Então, tomando como exemplo esse aqui, do meu desenho, né? Eu olho aonde o pico da onda S máximo cai, qual quadradinho ele cai, e aí eu vou contar quantos quadradinhos nós vamos ter